vocês? Espero que sim. Na nossa videoaula da semana passada, falamos sobre tonicidade. Vocês lembram o que é tonicidade? Acredito que sim. Tonicidade ou sílaba tônica é aquela que é falada com mais força, com mais intensidade. E elas são classificadas em 3. Vocês sabem quais são elas, não é? Isso mesmo. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora iremos dar continuidade com o mesmo assunto, só que com outras atividades, certo? Vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra e nós vamos aprender a identificá-la. Caneta. Vamos ler devagar. Caneta. Conseguiram identificar qual a sílaba tônica? Se ainda não conseguiram, vamos chamar essa palavra. Caneta. Agora deu para perceber qual é? Então, nós descobrimos que a sílaba tônica da palavra caneta é ne. Vamos realizar esse exercício com outras palavras. Superfície. Vamos chamar superfície. Perceberam que fi é a sílaba tônica? Plástico. Plas é a sílaba tônica. Carro. Car é a sílaba tônica. Ao chamar é a sílaba que foi alongada. Vamos continuar fazendo esse exercício de chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Barril. Chinelo. Caracol. Viram como é fácil? E as sílabas que não são tônicas é chamada de sílabas átonas, que são as outras sílabas da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica e ela pode estar em diferentes lugares da palavra, como vocês puderam observar. E dependendo do lugar ou posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação, que nós vamos aprender agora. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, nós temos que verificar a posição. Se a sílaba tônica é a última, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Violão é a última sílaba tônica. Baú. U é a sílaba tônica. Perceberam? Agora, vamos aprender quando a sílaba tônica é a penúltima na palavra. Então, ela é classificada como paroxítonas. Chocolate. Lá é a sílaba tônica. Sabonete. Ne é a sílaba tônica e ela é a penúltima da palavra. Então, é uma palavra classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Mágica. Ma é a sílaba tônica. E é a antepenúltima, então é uma proparoxítona. Vamos treinar agora. Janela. Já identificamos a sílaba tônica e ela é a penúltima, então classificamos como paroxítona. Música. A sílaba tônica é mu e é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Nariz. Ris é a última sílaba tônica. É uma oxítona. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula. E aí, turma? Prestaram atenção no vídeo? Relembraram o que é tonicidade? Então também deve ter relembrado quais são suas classificações, não é isso? Isso mesmo.
são classificados em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Elas são classificadas para dar entonação, intensidade, força à sílaba tônica, certo? Então agora vamos para a atividade. Atividade. Vamos para a leitura do texto. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou em pronunciamento na TV, na madrugada desta segunda-feira, 2, a morte de Osama Bin Laden, líder da rede terrorista da Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que mataram cerca de 3.000 pessoas. De acordo com Obama, a morte foi consequência de uma ação de inteligência do exército norte-americano, em parceria com o governo do Paquistão, que localizou o terrorista, que tinha entre 53 e 54 anos, durante a semana passada. Observe no texto as palavras que estão em negrito e vamos para a atividade. De olho na notícia. Primeira questão. Identifique as sílabas tônicas das palavras em destaque na notícia e circule o texto anterior, certo? Organize cada uma das palavras em destaque de acordo com a tonicidade. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Entre aquelas palavras em negrito, vocês vão classificar cada uma delas e circular no texto depois que copiar em seu caderno. Segunda questão. Quais das palavras em destaque apresentam acento gráfico? As palavras que estão em destaque no texto. Terceira questão. Retire do texto palavras em que aparecem dígrafos e copie-as no retângulo. Também as que estão no texto, certo? Quarta questão. Encontre abaixo as palavras que não apresentam encontro consonantal, certo? Estes três assuntos, acento gráfico, dígrafos e encontro consonantal, já foi dado aqui no canal. Se vocês possuírem alguma dúvida, vão rever a aula sobre esses assuntos. Quinta questão. Retire do texto duas palavras de sílabas. São palavras que possuem duas sílabas, certo? No caso, exemplo, café. Se você separar, elas possuem apenas duas sílabas. Três palavras trissílabas. São palavras que possuem três sílabas na separação de sílabas. Então, exemplo, boneca. Certo? Sexta questão. Procure no dicionário o significado das palavras sublinhadas no texto e copie abaixo. No caso, as que estão em negrito no texto. Então, como vocês já sabem, o uso do dicionário, se estiverem com alguma dúvida, vai lá no canal, revê a aula do uso do dicionário e responde direitinho a sexta questão. Certo? Não esqueça de enviar para sua professora. Fique em casa e bons estudos!